Donald Trump, talvez nem ele soubesse, mas descobriu ou inventou a melhor forma de enfrentar e derrotar comunistas pelo mundo: a guerra. A guerra comercial. A batalha, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China ensinou a Trump e está ensinando ao mundo a melhor forma de vencer a ideologia marxista. O México é o principal responsável pela entrada de 100 mil estrangeiros nos Estados Unidos por mês, dentre os quais muitos criminosos, traficantes de pessoas, traficantes de armas, de drogas e até, quem sabe, terroristas. Pois bem, a batalha de Trump tem sido grande para frear esta tática de infiltrar os Estados Unidos de tudo que é gente não boa. Tem tentado a construção do muro há algum tempo, tem enfrentado uma série de dificuldades para isso, tem tentado comover as autoridades fronteiriças a endurecerem a entrada de estrangeiros, tem tentado convencer o México a frear o fluxo de pessoas pelo país, que avançam desde a fronteira sul mexicana até a fronteira norte, e tudo isso tem dado muito pouco resultado. Porque Trump pensou em fazer o mesmo com o México, o mesmo que ele está fazendo com a China, fazer com o México, entrar numa guerra comercial. Ele ameaçou taxar os produtos mexicanos em 5%, mas aumentar essa taxação todos os meses até chegar a 25%. Imaginem o calafrio que isso causou no comunista Manuel López Obrador, o homem forte do México. Porque vejam, os Estados Unidos têm uma relação muito forte, comercial muito forte com o México. O ano passado, os Estados Unidos comprou 370 bilhões de dólares de produtos mexicanos. É muita coisa. É claro que o México também compra muito produto americano, mas a questão é a seguinte: os Estados Unidos têm a maior economia do planeta e pode aguentar muito bem uma guerra comercial com o México, tanto quanto tem aguentado com a China. O país que aguenta uma guerra comercial com a China e ainda tem muita garrafa vazia para vender, pode também, sem dúvida, segurar a onda mexicana. Isso apavorou o México, porque o México exporta muito carro, muito veículo para os Estados Unidos e autopeças também. Esse é o forte da balança comercial mexicana: exportar autopeças e automóveis para os Estados Unidos. Agora imagine o sujeito que hoje vê na loja um carro mexicano por 10 mil e amanhã, no outro dia, o preço está por 12.500, num mercado competitivo como o americano. Evidente que jamais comprará nada que venha do México, desde uma maçã até mesmo um automóvel. Isso abalaria a estrutura mexicana. Pois bem, ontem Trump retornava da Europa para os Estados Unidos e, durante a sua viagem, reuniram-se representantes do governo mexicano com o governo de Donald Trump em Washington por mais de 10 horas e ficou acertado o seguinte: o México comprometeu-se a enviar tropas da Guarda Nacional para a sua fronteira sul com a Guatemala, para fechar a torneira. Comprometeu-se em deixar os migrantes aguardarem a conclusão dos processos de asilo em seu território. Ou seja, enquanto o migrante aguarda a sua aprovação ou a sua liberação para entrar nos Estados Unidos, ele é obrigado a ficar no México.
oferecer oportunidades aos migrantes, oportunidade de emprego aos migrantes. Isso também o México aceitou, ou seja, enquanto o migrante fica esperando a sua liberação, e isso pode levar até 1 ano, o México comprometeu-se, será obrigado a dar emprego para esse migrante, saúde e educação. O México comprometeu-se a parar o tráfico humano e de drogas. Ontem mesmo, o Banco Central mexicano congelou as contas dos traficantes mexicanos, ou melhor, dos cartéis mexicanos. Interessante porque como eles sabiam quais eram as contas? Sabiam. As contas dos cartéis, dos poderosos cartéis mexicanos estão congeladas desde ontem. E o México também comprometeu-se a abrir ou estar aberto a tomar ações de acordo com as necessidades. As necessidades tanto dos migrantes quanto do governo Donald Trump. É isso aí. Mais um golaço de Donald Trump. Repito o que disse no começo, talvez nem ele soubesse, mas está ensinando ao mundo como realmente enfrentar um regime comunista, cortar-lhe a torneira daquilo que eles mais gostam. Água? Não, dinheiro. Bem, os Estados Unidos criou um embargo econômico a Cuba em 1960 e não deu resultado. Cuba é um país extremamente miserável, mas as suas lideranças são muito ricas. Fidel Castro, por exemplo, era, quando morreu, um dos homens mais ricos do mundo. Sua fortuna certamente continua na mão da família Castro, mas o povo é miserável, passa fome. Por que o regime não caiu, já que o embargo econômico começou nos anos 60? Porque só os Estados Unidos bloquearam o comércio com Cuba. Ele continuou sendo alimentado pela União Soviética, depois pela Rússia, mas fundamentalmente pela Europa, países como França, Alemanha, até mesmo a Itália, sempre tiveram peninha dos Castro e continuaram fazendo negócios, importando produtos, importando charuto e açúcar de Cuba, da Revolução. Tivessem eles agido conforme o governo americano queria, e aquele regime não teria chegado ao ano de 1965. Hoje, quem sabe, Cuba tivesse uma geração de pessoas realmente livres e pensantes, e não os pobres coitados zumbis que estão lá na ilha prisão. Trump está fazendo a coisa certa, mas a coisa certa implica também em pressionar a outros. Claro que o mercado americano absorve tudo que há no mundo, mas há sempre aqueles que tentam ajudar o boicotado, como por exemplo no caso, outro exemplo, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte sofre embargo econômico, mas continua fazendo as suas bombas. O povo não tem o que comer, mas o regime é extremamente bem armado. Por quê? Porque sempre tem gente comprando carvão da Coreia do Norte. Quando o embargo econômico favorece alguns, é evidente que ele não dá certo. Agora mesmo, por exemplo, tem favorecido muito o embargo econômico, tem favorecido muito alguns países que continuam comprando petróleo do Irã, o embargo econômico ao Irã, a preços módicos. Isso tem que acabar, mas para isso é preciso reconhecer os Estados Unidos como xerife do mundo. E aí é que começa o problema. Mas em relação ao México, a coisa é diferente. Por quê? Porque o México é vizinho. E ser vizinho é destino, como diz um pensador paulista. E o vizinho do México é aquele que mais tem ajudado o México nos últimos 200, 300 anos. É claro que López Obrador tem levado isso em consideração. O sujeito é maligno, é do mal, é meio louco, mas não rasga dinheiro.
Por quê? Porque precisa de uma economia funcionando relativamente, para se candidatar novamente. Então, os Estados Unidos estão dando uma lição ao mundo. Vejam só, nós podemos sim vencer o comunismo. Basta tirar deles o que eles mais gostam. Parabéns por mais esse golaço, presidente Trump.